logo na introdução eu falei de uma questão que aconteceu essa semana que afligiu todos nós, né? E isso não, infelizmente, não tem sido incomum. E aí, Adriano, eu queria saber de você com relação a essa questão, o que leva um camarada a entrar numa escola e meter machado em 4 anos? Por favor, cara, me fala um pouco da tua luta, fala um pouco dessa questão que... Bom, uma resposta objetiva, como foi esse caso especificamente, eu acho que a Manoel pode falar que é na área de psicologia e saúde, mas esse caso específico tudo indica que a pessoa sofria de transtorno mental, teve um surto psicótico e cometeu esse ato de violência. E as motivações ainda vão ser ainda observadas pela polícia, para poder ter uma motivação realmente real, para além dessa coisa, ele surtou e foi lá e matou 4 crianças. Né? Será que surtou? Aí, vamos analisar. Eu ontem estive lá em Realengo, no Colégio Taça Silveira, na Praça dos Anjos de Realengo, do lado do colégio, que foi, até hoje, o pior atentado numa escola com o maior número de vítimas. Foram 12 crianças dos adolescentes mortos, 23 foram atingidos, né, pelo agressor. E a gente já estava nessa conversa com a Adriana, com o pessoal dos Anjos de Realengo, seus familiares, porque, Betinho, a gente acompanha vários casos desses, alguns emblemáticos, públicos, outros são que nem aparecem na imprensa. E são pessoas que a gente conhece 15, 20 anos, o pessoal da Chacina da Baixada, Luciene, a Marisete Rangel, da questão da Rio Sampa, e assim vai. E aí a gente já estava em conversa com esse pessoal para ajudá-los, porque conforme o tempo vai passando, às vezes nem mesmo os próprios familiares aguentam mais aquilo ali. Né? E a gente, como instituição, instituição de direitos humanos, a gente tem obrigação de ficar relembrando, não numa morbidez do fato, mas numa reflexão do que levou aquilo ali. E nós já estávamos nessa conversa há algumas semanas, né? E aí aconteceu o episódio de São Paulo, depois aconteceu pelo menos duas tentativas que foram que não fizeram vítimas, algumas ameaças, inclusive na Universidade Rural aqui de Nova Iguaçu, e teve esse episódio na quarta-feira. O que a gente tem observado que antes do 7 de abril de 2011, Robertinho, a gente não teve nenhum ataque letal no Brasil. E ele era um formato que não era nosso. Tanto eu tive no dia lá lá no colégio, um caos, né? Assim, fui lá, eu entre milhares de pessoas e tal. E a gente não consegue entender que aquilo ali parecia uma cena de filme estrangeiro, assim, uma coisa que não era nossa. Lamentavelmente, isso tem sido recorrente. Depois, entre 2014 e 2019, isso se intensificou consideravelmente, os ataques armados em escolas. Aí tem uma discussão sobre o acesso a armas. Né? Nos últimos anos, não é novidade, a gente tem institucionalizado os discursos de ódio, de destruição do outro, do próximo, do vizinho. A gente não discorda mais, a discordância se torna um inimigo de guerra que eu tenho que trucidar. Essa cultura contribui para pessoas como esse indivíduo que cometeu esses homicídios, legitima essas pessoas. Mas eu acho que, assim, para além dessa reflexão de como isso tem crescido diante da banalização da violência através das redes sociais, aí eu te pergunto, será que isso tem crescido ou será que nós estamos ficando marcados por cada incidente como esse? Porque você está entendendo? Porque cada fato que ocorre com relação a essas questões de violência, principalmente quando envolve criança, mulheres, idosos, a gente marca. E a imprensa, ela continua batendo naquilo dali, como se fosse mais novo, como se fosse um mais novo ato, entendeu? Então, assim, é isso que a gente semana também atentou para uma questão. Porque nos Estados Unidos está ocorrendo também. Não, sim, mas isso já era uma coisa. Se você pegar Columbine, vai fazer agora. Não quero cometer uma imprecisão da data, mas são 2 décadas quase de Columbine, né, que é um caso de uso de arma automática. Foi uma coisa de uma violência desmedida. O que a gente tem percebido, Cosmin, tem aumentado sim, especialmente a questão da violência de escola. Tem aumentado sim, né,
esse tipo de violência na escola, vamos lá, né? Isso tem aumentado, sim. Aí eu falo, a violência está aumentando. A gente está Baixada Fluminense. A gente acompanha dados desde a década de 80. Robertinho, aqui em 88, a Baixada tinha territórios que eram mais violentos do mundo. Se você fosse tabular, você batia 100 mortes por 100 mil habitantes, né? Corrigindo. O problema é que a gente tem tido perfis de nenhuma violência aceitável. Esse perfil específico de dentro de um colégio, você não ter mais segurança, se for levar um filho ou uma filha para um colégio, se ele não vai sofrer algum tipo de violência mais grave como essa. A gente tem esse aumento, sim. Então, é perceptível e isso é fruto desse embrutecimento que nós temos tido e que tem colocado as redes sociais nos nossos bolsos como uma arma de propagação da violência. Esse é um problema.